Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no meu Instagram é: como quebrar o jejum intermitente? Quais são os alimentos permitidos após fazer jejum intermitente? Quais são os alimentos proibidos? Então essa é uma dúvida de muitas pessoas, recebo muitos directs por dia fazendo essa mesma pergunta e é por isso que eu estou aqui nesse vídeo para responder para você. Então vamos começar com o principal. O principal alimento que você deve evitar ao quebrar o seu jejum é o quê? O açúcar. O açúcar é um dos principais alimentos que você deve evitar. Por quê? Você já está num período de jejum muito longo, certo? E aí o que você faz? Eu vou tomar o meu cafezinho. Vou tomar um cafezinho preto sem leite, mas vai lá e coloca 2 colheres de açúcar ou um sachêzinho de açúcar no seu café. Pronto, já estragou todo o seu jejum. Por quê? Porque você vai ficar dando pico de insulina no seu corpo. Então, se o propósito do seu jejum é saúde e emagrecimento, você colocar açúcar no jejum já acabou com tudo. Então, seria até melhor você ter feito uma refeição do que ter feito esse jejum intermitente. Segundo alimento que deve ser evitado ao fazer o jejum intermitente é um grupo de alimentos: carboidratos refinados. E muitas pessoas fazem essa quebra de jejum com carboidratos refinados, com o queridinho pãozinho francês, pãozinho d'água, pãozinho normal de farinha branca, de trigo. E esse pãozinho francês, branco ou farinha de trigo, não importa. Esse pãozinho vai ser a mesma coisa que você consumir uma colher de açúcar, porque vai te dar pico de insulina. Então, quer perder gordura abdominal? Não vai. Vai continuar com gordura ou vai aumentar ainda mais a gordura do seu corpo. Terceiro grupo de alimentos que precisa ser evitado. Quais são esses alimentos? Industrializados em geral. Então, quais são os industrializados? Leite, queijos, bolachinha, coisinha que tem trigo, alimento inflamatório. Todos esses são alimentos que não são legais para você fazer a quebra do seu jejum. Então, quais são os alimentos que são legais para a gente iniciar uma alimentação após o jejum intermitente? Lembrando que quebra de jejum é o quê? A sua primeira refeição. Independente de você estar fazendo um jejum de 12 horas, de 8 horas, de 16 horas, de 24 horas. Quebra de jejum é a primeira refeição do seu dia. Então, isso serve para jejum de 4 horas, 3 horas, 8 horas, não importa. Se você está fazendo a primeira refeição do seu dia, você precisa estar atento em qual vai ser o primeiro alimento. Então, o primeiro alimento que eu indico para você que está buscando saúde, para você que está querendo uma melhora no seu corpo físico, escolha uma proteína de boa qualidade. Se isso for na parte da manhã, você pode escolher ovos com uma fruta. Você pode também, se for a sua primeira refeição, o almoço, coloca uma fonte de proteína, seja frango, carne bovina ou uma proteína de origem vegetal. Coloca isso distribuído de uma maneira adequada, folhosos, vegetais em geral e uma quantidade pequena de carboidrato. Ou, ao invés de colocar carboidrato, coloca uma gordura boa. Qual seria essa opção de gordura boa? Abacate com os ovos, que aí você tem uma proteína e uma gordura de qualidade boa, ou umas castanhas. Então, escolha adequadamente. Mas quais são os alimentos que você deve comer em menor proporção? Carboidratos, uma menor proporção, a não ser que sejam carboidratos complexos. Então, eu vou comer uma quantidade de proteína, 100 gramas de frango, 100 gramas de carne e 100 gramas de batata doce ou 100 gramas de aipim. Então, você está equilibrando essa refeição.